Uma advogada mau caráter que ganha a vida encobrindo crimes hediondos é sequestrada a mando de um líder de cartel mexicano que oferece muito dinheiro para ela ajudá-lo a encontrar um cirurgião que faça uma transição de gênero nele, para que assim ele consiga recomeçar sua vida em outro lugar. E detalhe, sem que a mulher e os filhos dele saibam. Essa é a premissa do campeão de indicações ao Oscar desse ano, Emília Pérez. Agora, por que um traficante milionário e cheio de contatos precisa especificamente de uma advogada para conseguir fazer isso, eu não sei. Mas é isso que saiu da cabeça desse francês careca aí, e ainda por cima esse filme é musical. Vocês provavelmente já viram vários desses trechos do filme por aí na internet. E essa impressão constante de que a gente tá assistindo a uma paródia, bem naquele estilo escrachado de Todo Mundo em Pânico, é a coisa que mais me deixa incomodado com esse filme. Porque ele se leva muito a sério e fica a todo momento querendo levantar questões sociais relacionadas à raça, gênero e sexualidade para fazer uma crítica social e tentar fazer a gente ter empatia com os personagens. Mas o problema é que todos os personagens desse filme, com exceção das crianças, são os arrombados. O Manitas, que é o chefe do cartel lá, simplesmente forja a própria morte para enganar a esposa e os filhos e poder viver livre sozinho agora como uma mulher. E a Rita, que é a advogada, já começa o filme livrando da cadeia um cara que matou a própria mulher. E o filme nos mostra esses personagens tendo essas atitudes no mínimo duvidosas e ao mesmo tempo quer que a gente acredite que eles são pessoas boas, ou que ao menos merecem uma redenção ou uma mudança em suas vidas. E como esse filme é um musical, ele mostra isso através da música, que são todas uma merda. O cara literalmente colocou um saco preto na sua cabeça, te ameaçou quando você demorou pra fazer o que ele queria, e além disso, ele é um dos caras mais perigosos e procurados do México inteiro. A única coisa que ele te mostrou é que ele é um criminoso. Tá achando que narcotráfico é festa, filha da puta? Essa cena da Rita conversando com esse cirurgião escancara outro problema grotesco desse filme, que é a forma como ele aborda a transexualidade e a transição de gênero. Pra começar que antes dessa cena, a gente já tem aquela outra icônica cena da música da transição. From penis to vagina. Sério, como é que alguém concebe uma cena dessas, escreve a letra dessa música, cria toda essa coreografia e não consegue perceber que isso parece um sketch de humor tirando sarro de pessoas trans? E isso nem é a pior coisa que esse filme faz com esse tema, porque enquanto a primeira parte do filme é uma paródia de mau gosto que se leva super a sério, a segunda parte dessa trolha é uma novela mexicana que deve ter sido a única coisa que o diretor sabia do México quando decidiu fazer essa merda. Quatro anos depois de desaparecer, Manitas está de volta, agora como Emília Pérez. E ela quer ver seus filhos de novo, que ela mesma abandonou, porque ela não consegue viver sem eles. E para conseguir isso, ela pede a ajuda da super advogada de novo para criar um teatrinho onde ela vai fingir ser uma irmã distante do Manitas e trazer sua antiga mulher e filhos para morar junto com ela. Agora, como a mulher dela não achou estranho em nenhum momento que o Manitas nunca mencionou que ele tinha uma irmã, e como ela não reconheceu que o Manitas era a Emília Pérez, sendo que a Rita descobriu facilmente quem ela era, a gente ignora. E agora começa a novelinha da Emília Pérez se reaproximando dos filhos e querendo mostrar que é uma nova pessoa, que ela mudou e o caralho a quatro. E a partir daí, o filme fica ainda pior. Sério, é possível ficar pior. Depois de uma situação com uma mãe desesperada que procurava saber o que aconteceu com seu filho que estava desaparecido, Emília Pérez decide que vai abrir uma ONG para ajudar a desenterrar os corpos de todas as pessoas que ela matou, direta ou indiretamente, quando era líder do narcotráfico. Olha só que mulher simpática. O roteiro desse filme é tão podre que acha que uma mísera cena dela dando entrevista falando sobre o pessoal que tá desaparecido por conta do narcotráfico é o suficiente pra construir uma redenção pra personagem e fazer a gente pensar que ela é alguém admirável ou algo do tipo. Além de colocar a transição de gênero como um fator chave pra essa mudança de personalidade. Manitas foi um traficante sanguinário a vida inteira, mas magicamente depois de transicionar, ela passa a ser uma pessoa boa que quer fazer o bem e ajudar as pessoas, como se a transexualidade fosse uma espécie de purificação que tira todos os males de uma pessoa e a torna imune às responsabilidades pelas coisas ruins que ela fez no passado. Mas o problema é que isso faz parecer que pessoas trans estão predispostas a cometerem crimes hediondos só porque elas ainda não fizeram a transição de gênero. E ainda tem a questão que eles estão romantizando um líder de cartel ao fazer isso. E essa história de pessoas desaparecidas por conta do narcotráfico é algo real na vida dos mexicanos. Se vocês acham que a situação aqui no Brasil é ruim por conta das milícias e facções criminosas, saibam que no México
México é 1000 vezes pior por conta dos cartéis. E isso é um tema muito sensível pra eles. E esse filme simplesmente pega uma pessoa que representa um dos maiores problemas do México e transforma ela em uma heroína. Ah, é claro, e também tem as músicas, que eu acabei nem falando muito aqui porque eu não sou muito fã de musical, mas eu sei reconhecer um bom musical de um musical ruim. E esse aqui é péssimo. Não só porque as músicas não são boas e todo mundo canta como se estivesse com tuberculose, mas principalmente porque elas são muito mal inseridas nas cenas e simplesmente não dizem nada. E o que eu quero dizer com isso é que quando uma música entra em cena, ela é uma representação explícita do momento em que essa história se encontra e também dos sentimentos dos personagens em cena. Dê uma olhada nessa cena inicial de Wicked. Você vê no canto, na letra e na expressão da Ariana Grande o quanto a personagem dela está sofrendo naquele momento. Agora em Emília Pérez o que a gente tem é isso aí. Que viagem é essa, véi? Esse filme não funciona em nada no que ele se propõe a ser. Ele não é um bom musical, não é um bom filme sobre o México e os mexicanos, não é um bom filme sobre cartéis e narcotráfico, não é um bom filme sobre uma mulher trans, e é pior ainda como novela mexicana. E como em toda novela mexicana, no final nós temos que ter as revelações. E quando Emília descobre que a sua antiga mulher vai se mudar pra casa do novo namorado junto com seus filhos, ela desce a mão na mulher, manda seus capangas espancarem o namorado dela e corta o sustento financeiro dela e das crianças. Olha só que mulher simpática. Aí por causa disso, a Emília é sequestrada pelo namorado da mulher dela e cabe à super advogada juntar os soldados do cartel pra salvar o dia. E no meio do tiroteio, a Selena Gomez, que a verdade, né, a Selena Gomez tá nesse filme, esqueci de falar. Como pude viver com essa cabrona? Como pude confiar nessa pendeja? Ótima. Aí a personagem da Selena Gomez descobre que a Emília era o tempo todo manitas, bem ao estilo uma babá quase perfeita, só que o namorado dela coloca a Emília no porta-malas pra eles conseguirem fugir do tiroteio. Mas agora ela sabe que o marido barra esposa dela tá viva, então ela tenta parar o carro. Só que tudo dá errado, o carro capota e cai no precipício e os três morrem. Puta terceiro ato, hein? E depois de morrer presa no porta-malas do carro, Emília Pérez vira uma espécie de santa para o povo mexicano, sendo louvada e admirada em uma marcha com uma estátua feita à sua imagem, para eternizar todo o bem que ela fez em vida como essa pessoa maravilhosa que ela era. Então deixa eu ver se eu entendi. A Emília Pérez traumatizou e abandonou a própria família ao forjar a própria morte só para poder ter uma vida nova vivendo como queria. Depois de 4 anos, ela se reaproximou da família fingindo ser uma tia distante para que pudesse ficar com seus filhos. Assistiu os próprios filhos caírem em depressão por acreditarem que seu pai estava morto e viu a esposa que abandonou começar um caso para encontrar conforto enquanto ela se divertia interpretando a tia distante. Desenterrou os corpos de todas as pessoas que matou só para fugir da responsabilidade pelos crimes que cometeu e criar uma imagem de boa moça para a população. Desceu a mão na ex-esposa porque ela queria levar os próprios filhos para morar com ela em outro lugar. Mandou espancarem o noivo da ex-esposa e cortou o sustento financeiro dela e das crianças quando elas tentaram escapar. Morreu em um acidente bizarro que ocorreu por causa de uma situação que ela mesma criou, enquanto a ex-esposa tentava salvá-la mesmo depois de tudo que ela fez. E no final eu tenho que acreditar que a Emília Pérez era uma pessoa boa que mereceu ser canonizada como uma santa? Essa é a história que vocês queriam contar para representar os mexicanos e as pessoas trans? Uma história que termina com a população mexicana idolatrando uma pessoa que é responsável pelos maiores crimes da história do país? Mas só um francês para escrever uma merda dessas. Olha, assistir esse filme aqui para fazer esse vídeo foi uma aprovação. Então, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, porque eu quero monetizar esse canal ainda esse ano, porque olha, não dá pra ficar fazendo vídeo de filme ruim de graça não, viu? Eu sou o Bantin e toda semana eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Então é isso, um beijo, um abraço e falou!